E nós estamos de volta aqui no nosso programa e recebendo o Marcos Joaquim de Oliveira, que é o representante da APA do Campo Grande, que é a área de preservação ambiental, e a Tereza Penteado, que é a representante da APA Campinas, que congrega ali Joaquim Egídio, Sousas, Gargantilha, Monte Belo e toda aquela região que equivale a 27% do território ambiental ou território de Campinas? Território ambiental. De Campinas? De Campinas. Da área de Campinas. Da área de Campinas. Bom, e por que nós decidimos trazê-los aqui, né? Porque a história toda começou com umas faixas que foram colocadas na região do Campo Grande, em Sousas, pedindo para o prefeito Dário Saad demitir o secretário de Meio Ambiente, o Rogério Menezes, dizendo que as APAs estavam entregues à especulação imobiliária. Em cima disso eu fiz matéria, depois nós começamos a conversar, e o secretário veio aqui no programa, acho que foi na semana passada, e ele disse que efetivamente a situação é dramática, principalmente na região do Campo Grande, em que pelo menos 16 obras foram embargadas, condomínios e loteamentos fechados. Depois disso, nós recebemos o Pedro Adib, que é o advogado das associações que montaram esses condomínios lá na região do Campo Grande, dizendo que não é grilagem de terra, que a ocupação aconteceu, porque o secretário veio aqui e disse, olha, essa ocupação aconteceu sem autorização do município. E o Pedro, então, negou que houvesse ali um parcelamento irregular, apesar de nós sabermos que na área rural a terra tem que ser no mínimo 20 mil metros quadrados, não pode de maneira alguma existir parcelamento de solo de 1.000 metros quadrados, mas nós temos lá vários condomínios e foram embargados. E a Tereza falou, Rose, não é só lá que tem problema, nós também temos problemas na APA do Campinas, a APA Campinas. E por isso hoje, então nós demos voz para o secretário, demos voz para o advogado e hoje nós vamos dar vozes para o Marcos e para a Tereza, que são os defensores das APAs. Muito bem-vindos, bom dia para vocês. Aí vocês decidem quem vai falar bom dia primeiro. Obrigado, Rose. Primeiro eu vou dar a palavra à Tereza. Primeiro, sempre as damas, né? Claro. Bom dia, obrigada. A gente agradece muito o espaço aqui para a gente poder se manifestar, porque o problema é geral, né, Marcos? Bom, em Sousas, depois eu vou para o Campo Grande, como a gente abordou muito Campo Grande, mas a gente já vai para lá. Tereza, hoje, o que acontece em Sousas? Nós temos a situação é parecida com o que está acontecendo no Campo Grande, em que loteamentos estão sendo instalados na APA sem autorização, ou em Sousas tem autorização da prefeitura, porque na semana passada eu recebi aqui de um ouvinte, inclusive se ele estiver nos ouvindo, eu vou pedir para ele se manifestar novamente, que ele disse que um condomínio foi aprovado em Sousas com 700 lotes, e só que diferentemente do Campo Grande, lá tem autorização. O que está acontecendo em Sousas? Então, vamos lá. Na APA Campinas. A gente tem todos esses tipos de problema. E eu trouxe aqui, inclusive eu tenho, não sei se aparece aí. Aparece. Muitos documentos. A gente tem 7 teras de documento. E a gente acaba achando tudo que a gente precisa. Esse aqui foi um pedido de inquérito civil que a gente entrou no MP por problemas de ilegalidades nos loteamentos. Tá? Isso é um deles. Tá. Quanto ao que foi citado aqui, esse a gente está bem por dentro. É uma coisa que vem rodando desde 2004. E o problema todo dele é o Vili Santiene, né? Vamos dar nome aos bois, porque a gente tem que saber tudo o que acontece. E ele supostamente, ele foi licenciado, mas a licença dele está sendo questionada, inclusive no Ministério Público, através de um inquérito, e que talvez isso vire uma ação civil pública, que é a ideia, né? E o problema dele é o seguinte, a gleba inteira desse loteamento, ela tem mais de 1.500.000 metros. Acontece que quase um terço, um pouco menos de um terço desse terreno, ele é rural.
É o mesmo problema que vocês estão citando aqui. Só que o que acontece? Ele foi encampado como urbano, só que se você olhar no zoneamento de Campinas, ele é rural. Se você olhar no mapa fiscal, ele é rural. No mapa venal, ele é rural. E está sendo cobrado IPTU dele inteiro. Então, as coisas não batem. Então, a gente está questionando bastante isso daí, porque essa área rural vai ter que ser devolvida para a cidade. Fora que ela é ao lado da captação de água da Sanasa. E vamos lembrar que hoje em dia a única captação que a gente tem em Campinas é essa. Que a do Capivari não funciona mais. Quando você diz que essa área rural tem que ser devolvida para a cidade, essa área já está ocupada com casas? Não, ela está sendo... preservada, então? Não, preservada nada, ela está destruída. Passaram um trator, fizeram as ruas, os arruamentos. Tá. Já tiraram tudo, tá terra, inclusive a terra está caindo no rio Atibaia, Soriano. A gente tem filmagem disso. Ô, Tereza, e quem é que tem que fiscalizar isso? Porque é o seguinte, se eu quiser fazer... Eu moro no condomínio, não é o caso, mas... eu cresci numa casa na Vila Pompeia e meu pai começou a construir um muro, rapidamente veio um fiscal ali e falou assim, poxa, isso aqui não pode. Como é que você passa uma rua, você divide os lotes e isso vai indo e como é que se dá isso? Eu não consigo, eu estou com um pouco de dificuldade de entender isso. Então, esses documentos que a gente tem, que a gente já entrou no MP, o CONGEAPA se manifesta direto, porque os conselheiros ou as denúncias que chegam, o CONGEAPA é o Conselho da APA de Campinas, as denúncias que chegam, o próprio Conselho se manifesta e vai atrás da Prefeitura, do Ministério Público, enfim, a gente tem muita coisa nesse sentido. Normalmente são os moradores ou os conselheiros que atestam um problema desse e que vão atrás para denunciar. Fiscalização zero. A gente tem caso aqui de que a prefeitura fala, eu não sei de quem é esse terreno, então eu não posso fazer nada. Tem documentado aqui, entendeu? Então, assim, é super sério. No caso desse, que a gente está falando dessa gleba do Santiene, ele foi decretado, aprovado por decreto. Só que ele tem esse problema de uma parte dele ser rural até hoje. E a prefeitura fala que não, que essa parte foi encampada na gleba pela 8161. Houve uma alteração da lei recente. O que a lei diz para a instalação de loteamentos e condomínios dentro de área de APA? Pode, não pode? Eu sei que cumprindo algumas contrapartidas, você pode desenvolver. Como que é isso, Tereza? Ali não pode. Ali não pode porque, principalmente essa área aí, que eu estou citando, ela está na envoltória da mata da Fazenda Santana. Tá. Além de estar ao lado da captação. Do Rio Atibaia. Tá. Mas, além de que teria que ser no mínimo 20 mil metros. Tá. E está sendo de 1.000. É o caso que você já citou aqui também. Mas em área de APA, eu posso ter empreendimento residencial ou não? Tirando... Não pode ter, não. Por exemplo, lugar nenhum. Você só pode dividir em 20 mil metros, área então, rural. Se eu fizer chácaras de 20 mil metros, eu poderia ter um condomínio de 20 mil metros dentro de uma APA. Sim. Isso eu posso. E aí esses 20 mil metros é por conta para você, inclusive, evitar a densidade ali populacional. Sim. E se o prefeito quiser transferir isso em urbano, aí dá um rolo, né? Então, essa 8161 é o problema, ainda bem que ela está na Procuradoria do Estado, que a gente entrou com um pedido de investigação, de inquérito. O procurador já falou que a lei é inconstitucional, mas como ela foi, esse item, artigo 2, que eu já vou citar para você, ele tirou o plano diretor, cancelou esse item. Esse item, o que ele falava? Que se você tivesse 70% da área da sua gleba no urbano e 30% no rural, esses 30% poderiam ser anexados aos 70%. Tá. Só que essa lei, eu tenho documento que a prefeitura fala que ela foi temporária. Ela foi no período de 94, aonde era preciso delimitar o perímetro, então para ninguém perder muito, ganhar muito, eles puseram essa lei. Mas ela era temporária naquele espaço de tempo. Isso foi usado pela prefeitura a vida toda. Fora que essa lei, ela foi feita na Câmara errada. Dá para acreditar? Ela é inconstitucional desde que ela nasceu. Autoria, né? Porque ela entrou como PLO, ordinária, e ela tinha que ser PLC.
Complementar. Complementar, obrigada. E o que aconteceu? Ela não teve audiência pública, ela não percorreu os caminhos que tinham que percorrer, a documentação dela sumiu, tá certo? Eu pedi para a Câmara disse que estava na Prefeitura, e a Prefeitura disse que sumiu. Então, assim, é uma coisa errada desde o começo, que todo mundo usou. Agora, vem cá, só agora que sabem que ela é inconstitucional? Todo mundo usou sabendo. Para que você tem jurídico de Câmara, jurídico de Prefeitura, jurídico de Conselho e tudo mais? Passa no CMDU e passa em todo mundo faz cara de paisagem? É isso. E não tem como reverter isso? Então, agora está numa ação da Procuradoria, junto com um questionamento que está sendo feito em cima da Lei 207 de 2018, que não me pergunta nome que eu me confundo, é uma das leis do plano diretor, acho que é de expansão urbana, alguma dessas. Está sendo questionada pela Procuradoria, sim, e por arrastamento que eles falam, eles puxaram a 8161. Tomara que investiguem e que cheguem numa conclusão que está tudo errado. Porque daí vai ter que arrumar, entendeu? É uma coisa que vai indo, todo mundo se finge de cego. Ou se finge que não viu, ou se finge que, não sei lá o que, dá uma desculpinha besta e fica isso que você está falando. Acordinho, né? Coisinha que fica fazendo. Bom, são 10 horas e 49 minutos. Nós estamos entrevistando o Marcos Joaquim de Oliveira e a Tereza Penteado, que são representantes das APAs Campinas e Campo Grande. Marcos, a situação do Campo Grande é uma situação que eu, sinceramente, não estou conseguindo ver esperança de tirar as pessoas ou os condomínios que estão lá. O secretário veio aqui e disse que vão ter multas pesadas, que 3 dos condomínios, inclusive que é um dos condomínios que o advogado que esteve aqui representa, ele vai começar a colocar multa diária de 25 mil por dia, mas isso assustou os 1.000 moradores que tem lá, só nesses 3 condomínios, 1.000 moradores que estão com medo de perder a casa. Você, como representante da região do Campo Grande, você acha que de fato essa APA vai ser devolvida para a cidade ou esses condomínios vão acabar sendo regularizados de forma forçosa? Olha, tem 2 coisas que podem acontecer, infelizmente. A nossa região do Campo Grande, ela tem um problema. Muita gente gosta do jeitinho brasileiro, de fazer algo irregular, algo que está errado, e através da política, né, conquistando votos. Por isso, às vezes, até mesmo alguns vereadores que esteve aqui presente não concordam que a pessoa não falou toda a verdade, né? E aí prometem coisas que vão regularizar para aqueles moradores, né? O quais, como o próprio advogado mesmo falou, né? São pessoas que com condições financeiras para comprar algo regular. Se tem condições financeiras para comprar algo regular, para que comprar algo irregular para destruir o meio ambiente? É essa a pergunta que eu tenho que fazer para eles. Mas, infelizmente, dependendo da política, pode acontecer que seja aprovado isso. Mas, pela lei, não pode. E agora, mas você tem esperança que de fato a APA volte a ser da cidade ou já está destruída? Porque o que foi colocado para mim é que já destruíram as nascentes, toda a vegetação e que está bem destruída lá. Olha, desde 2011, quando estava o prefeito Hélio querendo decretar a APA como APA municipal na APA do Campo Grande, até então não tinha tanto desmatamento, não tinha essas divisórias de lote de 1.000 metros, tinha só no máximo de 20 mil metros, porque era considerado área rural. Assim que ele decretou essa divisão, começou a ver as divisões. Mas tem o condomínio Pirapora. O condomínio Pirapora, ele é de 1964, antes da criação da APA. E aí o secretário do Verde falou aqui que as denúncias começaram só em 2021. Não é verdade. Existe denúncias de 2018, o qual, em vez da Secretaria do Verde denunciar realmente quem estava construindo na APA do Campo Grande após o decreto, né, eles foram lá multar
o condomínio Pirapora. Que é um condomínio antiguíssimo que foi criado antes da APA. Exatamente. Ô Marcos, eu não sei se você, a Rose ou a Tereza podem me explicar. É o seguinte, eu estou entendendo que a área que está ocupada vai estar ocupada e vocês não vão conseguir mais tirar as pessoas. Não, eu espero que eu acho que deveria tirar. Pela lei deve tirar. Deve tirar, tem que tirar. Deixa eu, É que a gente está entendendo problema que tem muitos interesses políticos lá. Na verdade é isso. Então deixa eu tentar. Não sei se a palavra correta é essa, amenizar ou não. Mas todas as vezes que se é aprovado um loteamento, tem que haver uma compensação. O cara tem que construir uma escola, construir uma creche, tem que plantar um certo número de árvores. Quer dizer, não tem nada que se possa fazer, então, para, eu não sei se compensar, mas recuperar essa perda, ou tem que tirar as pessoas de lá, essa é a situação. Tem 160 hectares da APA Campo Grande que precisa ser recuperada. Se o loteamento vai lá e fala assim, eu vou recuperar as árvores que eu desmatei aqui e vou recuperar os 160 hectares, opa, palma para ele. Será bem-vindo. Ele não fez isso. Ele está jogando esgoto e está desmatando. E não tem fiscalização. É assim, a fiscalização vai, aí dá porque acontece? Lá no Campo Grande, devido a gente não ter associação nem nada, a gente não tem como entrar no Ministério Público como CONGEAPA, né? A gente lá praticamente começou como movimento. Então a gente tem que ir através de protocolo na prefeitura. Protocolo na prefeitura. Mas você vê que os protocolos da prefeitura não andam. Agora, falando de CONGEAPA, eu já vou voltar para os loteamentos. Tem um monte de perguntas aqui dos ouvintes. Estão chegando um monte de perguntas aqui para vocês. O CONGEAPA do Campo Grande deve ter inscrição, acho que até o dia 27, é isso? Deve ter prorrogado. Deve ter prorrogado, porque não estava tendo pessoas interessadas em fazer parte do CONGEAPA. No caso do CONGEAPA do Campo Grande, houve uma restrição que só pessoas que moram lá podem fazer parte do CONGEAPA. Vocês acham que a prefeitura errou nisso? Porque já que a área é de Campinas, deveria ter sido aberto para todos os moradores de Campinas, ou deveria restringir mesmo? Ou você acha que esse desinteresse tem a ver com que as pessoas têm medo porque dizem que tem o crime organizado envolvido nessas áreas lá do Campo Grande? Como que você vê essa história da adesão ou do desinteresse pela formação do conselho gestor da APA do Campo Grande? Olha, eu não posso afirmar sobre crime organizado, porque eu apago incêndio lá, né? E a única hora que não é que eles deixam entrar, eu vou lá, pulo a cerca e começo a pagar. Você bate palma, ninguém atende. Mas sobre esse negócio de que a população não quer participar, não é verdade. Houve, desde 2018, por isso eu falo que o secretário não falou a verdade, uma consulta pública sobre o conselho da APA Campo Grande, o qual eu participei, Irineu participou, muitos outros participaram. E o qual, nas reuniões, a gente fez um abaixo-assinado, onde todos os presentes na reunião assinaram a favor de que a gente, de início, pudesse participar do conselho da APA Campo Grande, como foi feito de início no CONGEAPA. CONGEAPA, de início, não foi as associações que entraram já registrado. Não. Foi os moradores participando do conselho e tomando decisões. O que eles fizeram? Devido ao ordenamento, a secretaria não deu ouvido ao abaixo-assinado, a Câmara de Vereadores não deu ouvido ao abaixo-assinado e autorizou somente entidades de proteção ambiental e associações de dentro da APA. Só que as associações de dentro da APA são as que estão irregulares. Sim. São as que estão desmatando. São Inclusive, as que estão fazendo divisão de lote. Sendo que, como o próprio advogado falou aqui, que já tem assento. Na CONGEAPA. Agora, tem um ouvinte aqui dizendo que os córregos da APA foram assoreados pelo condomínio irregular, fora a empresa de concreto que está de forma irregular dentro da APA. Eu não sei qual APA que ele está falando. Da APA Campo Grande. O que é isso? É uma empresa de concreto lá dentro? Sim. Mas é antiga ou depois da APA? Depois da APA.
Você está brincando comigo? Impressionante. Teve uma vez uma denúncia que eu fiz, até a Tereza me ajudou a encaminhar essa denúncia pro Condema, sobre reciclagem de gesso dentro da APA. Aquilo foi um dano danado. Você via as nascentes saindo água branca. Mas aí tirou. Tirou com muito custo. Meu Deus, que loucura, gente, tô besta. Olha, tem o Xandão aqui que tá dizendo, deixa o povo lá, a culpa não é de quem comprou, mas de quem liberou a construção do condomínio. Eu vou passar já para vocês, mas eu vou dar minha opinião, Xandão. Eu acho que a culpa são dos dois, de quem está empreendendo e quem está comprando. Porque você não compra uma casa, um loteamento, um lote, você primeiro, eu pelo menos quando vou comprar um imóvel, eu vou no cartório, eu vejo as condições, se está regular, se não está, se tem dívida, se não tem. E depois, quando você percebe, para você comprar uma casa num condomínio fechado, é caro, gente. Não é qualquer um que compra. Se você está comprando com um valor bem menor, você tem que desconfiar que ali tem alguma coisa errada. E quem que não sabe que aquilo é uma área de APA? Não dá para você dizer que não é área de APA. Posso passar para vocês dois. Para mim até. Esse dia no Campo Grande em Ação, até um conhecido de infância, o Paulo, fez a seguinte pergunta: tá com não sei o que, pessoas do grupo compraram. Falei assim, engraçado que no grupo, desde 2017, a gente vem denunciando irregularidades na APA. Se a gente está denunciando, tem duas alternativas. Ou você é totalmente desinformado, ou você é um coautor, é um financiador do crime contra o meio ambiente. É isso. Tereza, você acha que tem ouvintes nossos falando aqui que os condomínios eles não obedecem às intervenções da prefeitura porque apostam na impunidade? Você acha que eles apostam na impunidade? Sim, totalmente. Eu vou até... eu achei um pedacinho aqui que eu queria ler. Essa ata é da audiência pública do plano diretor. O Santoro falando sobre a 8161. E eu vou pegar só um pedacinho aqui. O Santoro, gente, é o ex-secretário de urbanismo de Campinas na gestão do governo Jonas Donizete. Isso. Augusto Santoro, né? Isso, em cima do... Carlos Augusto. Em cima dessa mesma 8161 que eu falei, que ele que tirou a validade desse item dos 70% e 30%. Então ele fala que não passou, ele estava falando com a Marcela nessa discussão aqui da ata, e aí ele fala, aprova um aumento de perímetro urbano assim, sem passar no legislativo, e ele fala, não passou. Era só no executivo, era só na amizade, era só sabe lá como. Está certo? Primeiro ponto. Isso o ex-secretário falando. Está no papel, na ata da 17ª audiência pública do plano diretor do site da Câmara, para quem quiser. Então, olha, isso explica a impunidade, explica a amizade, explica o joguinho por baixo do pano, que tem que ser detonado. Isso tudo tem que vir à tona e mudar. São 11h01, nós vamos para o intervalo. Eu vou pedir para a Tereza. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h06, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e está conosco a Tereza Penteado, que ela é representante da APA Campinas, e o Marcos Joaquim de Oliveira, representante da APA do Campo Grande, área de preservação ambiental, e nós estamos discutindo toda essa questão da ocupação irregular dentro das APAs. O Digão Selim, ele está perguntando, Tereza, para você, se a proposta de asfaltamento do bairro Gargantilha afeta de alguma maneira a APA, e ele faz ainda uma outra pergunta: qual que é a opinião de vocês sobre a discussão do plano diretor proposta pelo presidente da Câmara e quantos votos existem nas áreas invadidas das APAs? Você pode responder? Esse negócio da estrada, ele está sendo discutido agora, né? Então, vamos ver como é que... Porque o CONGEAPA não defende o asfaltamento, mas ali naquela região não tem muito como fazer, porque quando chove ninguém sai, ninguém entra, as crateras são enormes, os ônibus vivem quebrados, é bem complicado. Quanto
à discussão do plano diretor que ele pergunta? Isso. Eu não sei, acho que é em relação ao que a discussão que vai ter hoje na Câmara. Na Câmara não, na Prefeitura. Na Prefeitura, Na realidade, isso daí foi... o CMDU já teve reunião, já fez um parecer e foi contrário a essa mudança. E pesquisando, eu achei uma ADIM, que é aquela de inconstitucionalidade, em cima dessa 89 que eles querem mudar. E ali tem um trecho bem interessante, que eu acho que dá para explicar. Claro, se alguém for muito mais técnico, pode pegar uma outra explicação. Eles falam que porque eles querem uma mudança nas diretrizes viárias da cidade todinha. É bem complicado. E vai poder ser por decreto, o que, segundo advogados, não é uma coisa legal. Então, se não for legal, a gente já vai entrar na justiça. A discussão é boa, viu, Rose, Marcos e Tereza? Porque aqui em Valinhos, pessoal que planta figo e goiaba, eles não querem saber de asfaltar aquela região ali de chácaras, onde eles produzem lá. Não querem saber de asfalto, não. Porque o asfalto, ele traz benfeitorias, mas ele traz muita gente. Aí, sabe, é difícil, é até duro o que eu vou dizer, mas... começa a transitar pessoas, porque atualmente só transita por ali quem trabalha ali, quem é da lavoura. Se você traz o asfalto, muita gente começa a passar por ali, daqui a pouco já tem desova que na verdade, Vinhedo e Valinhos, nessas regiões, a gente já volta para o plano diretor, são regiões agrícolas. Então, você tem ali, Edson, uma ocupação diferente do Gargantilha. O Gargantilha é um bairro. E ali você tem chácaras de 1.000 metros, você tem escola, você tem pessoas morando. Então, as pessoas que estão morando no Gargantilha, elas precisam de transporte público. E ali, quando chove, não entra carro, não sobe, as pessoas estão andando a pé. E quando está no verão, são crateras imensas, e a prefeitura não está nem aí, não leva nada lá. Então, são realidades diferentes. Problema quando está seco e problema quando está molhado. Isso, e a realidade de ocupação é diferente, né, desses dois. Agora, em relação ao plano diretor, a prefeitura está propondo criar diretrizes viárias, alterar as diretrizes viárias em todo o município e por decreto. O que implicaria isso, Tereza? Então, como eu estava falando, esse trechinho dessa ADIM, que é bem interessante, que eu acho que explica isso, eles falam que as diretrizes viárias, elas delimitam um perímetro X. Concorda que se você mudar a seu bel prazer essas diretrizes, você está mudando os perímetros de tudo que está lá dentro. Isso não pode. Tá. Tem que ser por plano diretor, tem que ser por discussão pública e por aí vai. Não pode ser desse jeito que a prefeitura depois muda conforme ela quiser. Ela pode mudar Seria alguma um cheque rua... em branco que estaria dando essa mudança para a prefeitura. Sim. No meu entendimento, sim, porque ela pode mudar as ruas internas, dar uma mais para lá, mais para cá, enfim. Mas esse perímetro delimitado pelas diretrizes não pode ser mudado. Você tem um mapa, você pega a lei no Diário Oficial, na Câmara, tem lá o mapa, tem lá as ruas, é o anexo 16 e 17, se não me engano, que eles querem mudar toda a diretriz. A hora que precisar. Não, é que se tiver problema ambiental, problema isso, problema aquilo, já está no plano diretor. Eles já podem dar essa acomodada, entendeu? Então, eu não sei qual é a jogada, aonde que querem ir parar com isso, mas que deve ter coelho nessa cartola, deve ter. Vamos ver. Até aconteceu no Campo Grande. Vamos ver. Eles aumentaram a expansão urbana, o qual era rural, ajudava a proteger a APA, e hoje estão fazendo condomínios. Você estava falando que você gostaria de comentar... Teve uma pergunta do ouvinte sobre... se as irregularidades continuam, né, na APA e se está havendo fiscalização, coisa assim. O secretário veio aqui e falou que as obras estão embargadas, né? Então, infelizmente, as obras continuam. Estão tendo caminhão, estão tendo máquina, estão terminando de fechar muro em outros condomínios irregulares e até mesmo se escuta motosserra. Nossa. Né? Os moradores do entorno da APA escutam motosserra. Olha, o DJ Ale está dizendo o seguinte: se eu entendi direito, o condomínio Santa Helena
teve autorização, as pessoas compraram e essa autorização foi feita via decreto. E ele está entendendo que não é válido. A pergunta é que prefeito que assinou ou as pessoas podem... Nesse caso, acho que as pessoas compraram com um pouco mais de certeza, diferentemente do Campo Grande, né? Sim, foi o decreto do Jonas e é o Santiene, esse que eu citei, que tem essa parte rural. O Santielene é uma coisa mais antiga, que deve estar, talvez, tudo regularizado, não sei te dizer. Mas esse é o Santiene, que tem essa parte que a gente está discutindo, a área rural dele. E foi um decreto do Jonas. É diferente porque ele parece estar certo, mas se você for lá no mapa, é um site da prefeitura, onde você pega o mapa do zoneamento da cidade. E você vai nessa região e você vai lá ver que essa área continua rural. Então, ela não é urbana, ela não poderia ser anexada à gleba de 1,5 milhão de metros. O que vocês dois irão fazer enquanto representantes aí dessa questão ambiental para poder tentar alertar a cidade para todo esse problema que a APA está passando? Vocês têm tido ressonância, assim, têm tido retorno das suas falas ou não? Vocês estão lutando no vazio e no escuro? A vantagem é que a gente hoje tem uma certa união dos grupos de proteção ambiental de Campinas. Antigamente a gente não tinha muita essa união. Hoje a gente tem a união do APA Campinas, dos moradores, né, de Santa Genebra, e assim por diante. O Taquaral, o Resgate Cambuí, Brigada Cachorro do Mato. Hoje está tendo uma certa união entre os ambientalistas, mas resposta efetiva, concreta, que ajuda a estar melhorando o meio ambiente de Campinas, tanto da APA Campinas quanto da APA Campo Grande, pelo poder público não tem. Desculpe a minha ignorância, mas isso chega a ser um caso de polícia se a prefeitura não resolve, se a Câmara Municipal não resolve, se ninguém resolve? Você liga para a Polícia Florestal, eles fazem até o boletim, mas... Acho que é uma questão de justiça. Hoje em dia... Hoje está em questão de justiça mesmo. A gente tem muita ajuda de um monte de advogado. A história muda completamente da água para o vinho. Até então, você só chegar no Ministério Público com uma ação de cidadão, que foi uma coisa que a gente sempre fez, é uma coisa que dificilmente vinga. Agora, quando você tem advogados no meio, a coisa vai. Porque eles sabem o caminho e as leis, e a ajuda é importantíssima. Eu tenho dificuldade, Rosa, para entender esse processo todo, sabe? Eu acredito aqui na luta deles, mas assim, como eu falei, se você na sua casa, eles têm, digo para você, trabalhando na Coab um tempão, pô, dá para você fotografar o terreno, dá para você, sabe, se você estiver construindo um sobrado, eles vão pegar. Como é que não pega um negócio desse tamanho, gente? Pô, desculpa. Essa é a resposta de $1 milhão. Na verdade, pegar, você pega. Eu tenho dificuldade. Já ouviu dizer o famoso tapa-burro? Que ele vai lá e tapa os olhos pro burro seguir só em frente? Mais ou menos isso. Olha, eu acho que são muitos interesses que tem econômicos, e eu acho que o Ministério Público, essa semana eu vou tentar conversar com o Dr. Pedro, que ele é do Ministério Público, para poder ver se o Dr. Pedro entrou nessa história, mas são muitos interesses que tem em cima dessa questão imobiliária. Olha, tem um ouvinte aqui dizendo que ele mora ao lado do condomínio irregular Campo Grande, e as pessoas sabiam que esse condomínio era irregular, mas compraram os lotes porque o especulador falou que não tinha problemas com o poder público. Ou seja, o próprio... a pessoa... Gente, é o seguinte... Quando você montou o condomínio lá no Campo Grande, montaram estande de vendas, Edson. Não era nada escondido. Tudo foi feito assim... Nem tanto, Rosa. Às vezes eles não divulgavam no Face... Porque o que eu fiquei sabendo é que tinha estandes. No início eles teve até stand. E as imobiliárias foram... Aí, quando começou a ter denúncia, eles não jogavam mais no Face. Aí faziam um grupinho de WhatsApp. Uma vez eu fiz um telefonema e eles falaram que eles têm uma lista de clientes, né? O qual eles investigam você para saber, não, para você não vendo.
A gente teve uma época que a gente chegou a saber o valor desses lotes de 1.000 metros. Nem todos os lotes ali eram baratos. São lotes de 100 mil reais, o qual você não tem coleta e afastamento de esgoto. Mas 100 mil reais, para um condomínio, Marcos, não é caro. Para um condomínio não. Para um loteamento fechado, como eles fizeram lá, é barato. Para um condomínio não, mas se você for comprar um terreno de 100 mil reais no Cruzeiro do Sul, o qual é um bairro, né? Antigamente era rural e se transformou urbano, né? Aí é uma questão de você olhar assim, eu vou comprar no Cruzeiro do Sul, onde é tudo regular, onde tem rede de esgoto, onde tem tudo. Agora eu vou comprar dentro de uma APA, porque tem condomínio. Enfim, gente, eu preciso terminar o programa, que eu preciso pagar o meu comercial, senão não vou ter salário. E é alto salário, hein? Posso garantir. Gostaria de agradecer vocês, viu? Eu também. Muito obrigada, viu? Os microfones da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, estão abertos. Sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem falar, nos procurem, porque eu acho que a gente precisa continuar dando holofotes a essa situação da APA, porque não só como meio de comunicação, mas como uma cidadãos aqui, moradores de Campinas, nós precisamos preservar essas regiões, e principalmente que não dá para a gente poder ter uma irregularidade fundiária tamanha como se nós estivéssemos vivendo, gente, lá na época que o povo estava ocupando a floresta amazônica. É a grilagem correndo a céu aberto numa cidade que diz que tem faculdade, que universidade, tecnologia. Não dá para entender isso. Só a verdade liberta. Só a verdade. Se, por exemplo, a gente jogando no Face as denúncias, né, no Campo Grande de Ação, até a Rosa conhece a gente até do Campo Grande de Ação, jogando no Face as denúncias, o povo tinha informação e resolveu ir lá comprar. Desculpa, não tem como falar que a pessoa é desinformada. Não tem como. Não tem. Gente, muito obrigada, Tereza, muito obrigada. Boa semana para vocês, Marcos. Muito obrigada, boa semana para vocês, viu? E tomara que vocês consigam, se não conseguir, pelo menos voltar atrás do que já aconteceu, mas pelo menos brecar essa ocupação irregular nas áreas ambientais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, e nós vamos para o último intervalo e você não vai nos